Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre erros de desenvolvimento. Gente, eu escolhi aqui 3 tipos de erros e trouxe alguns exemplos para vocês, que são erros muito comuns, né, que eu já vi em muitos projetos ao longo desses anos todos trabalhando com gestão de projetos, desenvolvimento de produtos. E aí são erros que para que vocês aprendam e que vocês nunca cometam no processo de desenvolvimento de vocês. Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou Rossana Golim, sou especialista em P&D para empresas. Então trabalhei por 10 anos em indústrias, desenvolvendo produtos e fazendo gestão de desenvolvimento de produtos. E hoje falaremos sobre os erros comuns, mas que são muito sérios e críticos no processo de desenvolvimento. E aí, na live de hoje, nós vamos falar desses maiores erros cometidos. Então, vamos começar com o erro número 1. O erro número 1 é não atender a legislação. Gente, isso aqui é muito sério, porque o atendimento à legislação ele é obrigatório, né, para quem desenvolve produtos. Então a gente precisa estar atento. E quando a gente não presta atenção na legislação do produto, a gente corre o risco de perder todo o nosso trabalho, de ter feito todo um processo de desenvolvimento e chegar lá na frente, descobrir que o produto não poderia ser comercializado porque ele não atende à legislação. Então, gente, não prestar atenção à legislação do produto é muito sério. Todo produto alimentício, ele precisa respeitar a legislação vigente. E essa legislação, o que ela fala? Ela tem obrigatoriedade de alguns ingredientes, ela tem obrigatoriedade de quantidades, ela tem a proibição de outros ingredientes, ela tem parâmetros físico-químicos que precisam ser respeitados, enfim, tem vários critérios, dependendo do tipo do produto, teores de proteínas, de cálcio, de gordura, de vitaminas, enfim. Cada tipo de produto vai ter uma legislação pertinente para ele e que você precisa consultar e adequar quando você vai desenvolver o seu produto. E aqui o nosso exemplo número 1 é chocolate. Chocolate, ele tem uma determinação na legislação que ela é relacionada à quantidade de ingredientes de cacau. Então, para você ter um produto e chamar ele de chocolate, ele precisa ter no mínimo 25% de derivados de cacau. Esses derivados são o quê? Massa de cacau, manteiga de cacau, a massa também é conhecida como líquor de cacau, manteiga de cacau, pode ser cacau em pó, pode ser nibs de cacau, pode ser, enfim, qualquer produto que seja derivado do cacau. E aqui, gente, é 25%, não é 24%, não é 24,5%, não é 24,9%. Não, tá? Então, é muito comum a gente ter esse furinho aí, principalmente em chocolates brancos. Que os chocolates brancos, eles também são chocolates. Eu sei que existe essa polêmica, chocolate branco não é chocolate, mas ele é sim, perante a legislação ele é. E geralmente o chocolate branco, ele vem adicionado de produtos, de crunches, né, de castanhas, coisas que vão dando ali essa textura. Eu já desenvolvi chocolates, cookies and cream, maravilhoso. Então, ele é o chocolate branco com biscoitinho. Então, geralmente, quando a gente tem a adição desses itens, a gente se perde um pouco nas quantidades e aí corre o risco de você não atender a legislação nesse quesito, porque o percentual, ele é relacionado ao produto inteiro, tá? Então, tudo que vai ali dentro desse produto, ele conta como percentual. Então, você tem que se atentar a isso, tá? É muito importante. Se você não estiver respeitando isso, é uma regra, tá? Na hora de fazer a comunicação do produto, ou a gente for dividir essa formulação, ele pode dar problema no seu comunicado, você não poderá você não poderá lançar e comercializar este produto. Você precisará antes fazer um ajuste de formulação. E ajuste de formulação impacta em quê?
lista de ingredientes, tabela nutricional, embalagem, e é isso. E aí você vai ter que mudar tudo. Então, assim, é muito importante que todas as fórmulas sejam balanceadas para que a gente consiga atingir essa quantidade de cacau necessária, tá? E um erro número 2 de legislação, um exemplo, né, 2 de legislação, é não atender os parâmetros físico-químicos. Gente, existem produtos que eles têm determinações específicas, né, de parâmetros físico-químicos que o produto precisa atingir para que ele esteja em acordo com a legislação. Por exemplo, não respeitar pHs em maioneses. Isso é muito sério e isso é um erro, gente, que acontece assim. Não é de vez em quando, não. Acontece muito, 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 tá? Principalmente por pessoas que desenvolvem produtos que não têm essa dinâmica na cabeça de olhar a legislação. Então, você precisa respeitar o pH da maionese. Então, o que diz a legislação da maionese? Que minhas maioneses precisam obrigatoriamente ter pH ácido para que haja o controle microbiológico, evitando assim a contaminação e crescimento microbiológico. Gente, aqui é uma coisa tão séria que quando não há esse pH ácido, esse respeito pela legislação, por que, né, que a legislação fala isso? Você coloca em risco a saúde do seu consumidor, tá? Então, você não pode negligenciar isso. Então, é muito sério. A gente tem outros produtos que eles têm parâmetros como umidade, que precisam ser respeitadas, granulometrias, temos vários parâmetros físico-químicos, dependendo do tipo de produto, que ele vai descrevendo ali, né, esses produtos, para que você saiba exatamente como você precisa trabalhar e executar esse produto para estar dentro da legislação. Um exemplo é carne mecanicamente separada. Carne mecanicamente separada, ela precisa ter uma granulometria específica, né, para que não tenha osso, enfim, como a carne mecanicamente separada, né, o CMS, ele é feito com dorso e eles moem aquilo. Então, ele tem que ter uma granulometria específica. Então, esse é um outro parâmetro físico-químico que precisa ser respeitado, né, em um outro tipo de produto, tá? E o erro número 2 é em relação à embalagem. Não desenvolver a embalagem adequadamente. Gente, não desenvolver a embalagem adequadamente é uma parte essencial, né, do desenvolvimento. E aqui é muito crucial que você faça isso correto. A embalagem, ela é uma parte crucial do processo de desenvolvimento. Ela tem a responsabilidade de informar o consumidor sobre o conteúdo do produto e também de proteger o produto durante o seu shelf life e o seu transporte, a sua vida de prateleira, né? E também facilitar o uso. Temos embalagens super inteligentes em quesitos de abertura, de abrir e fechar de novo, que são aquelas abre fácil, né? Que você abre, flopec, depois você cola de novo. As embalagens, às vezes, elas vêm com um garfo, por exemplo, tem uns atuns, né? Tipo salada de atum, que vem na latinha, que ela vem um garfinho ali para você consumir. Eu gosto muito, inclusive, de levar pra praia esse tipo de produto. A gente tem as embalagens, elas têm diversas funções e você não respeitar e não desenvolver essa embalagem adequadamente também coloca em risco o seu processo de desenvolvimento e a qualidade ali do seu produto. E o erro número 1 é não projetar o material e o headspace adequadamente. Primeiro, vamos falar do que é headspace. Headspace é o espaço vazio que existe dentro da embalagem. Mas você, na embalagem, não tem espaço vazio. Você já comprou chocolatado? Já comprou whey? Eles não têm um espaço vazio ali? E aquele espaço vazio, ele é importante, tá? Ele não tá para enganar o consumidor, não. Ele é importante e ele precisa existir. Só que você precisa projetar o material e esse espaço vazio adequadamente. Se por acaso você tem um material muito flexível, muito mole e um headspace muito grande, o que vai acontecer? Quando você envasar o seu produto em uma região litorânea, por exemplo, que é onde eu moro, uma região litorânea, e você transportar isso para uma região de montanha, uma região de serra, uma região alta, por exemplo, lá no Cerrado, que você vai subir e entrar
lá no Brasil, essa embalagem, ela vai estourar. Se você não tiver um headspace adequado. Porque quando você tem um volume de produto, e é isso aqui que sobra, e aqui tá a tampa, aqui você prende uma quantidade de ar ali dentro. Então, você embala numa pressão atmosférica específica. E aquele ar que tá ali, ele tá em uma pressão atmosférica específica. E quando você transporta ele para uma outra pressão atmosférica, ou ele vai expandir, ou ele vai colapsar. E o colapsar é esse que tá aparecendo aqui na foto, quando fica aquele aspecto de chupado, assim, de amassado. Acontece muito o contrário, quando a gente invasa lá no centro-oeste e transporta isso para a região litorânea. Ele colapsa, ele chupa. Então, você precisa ter um material que tenha uma rigidez adequada, onde isso não aconteça, e projetar um headspace adequado. Agora, esse headspace, ele também não pode ser mínimo, porque às vezes nós temos diferença de densidade de produto. Então, o produto, se ele tiver com uma densidade muito baixa, se é um produto aerado, como um achocolatado instantâneo, ele passa por um processo de aeração, que aí ele muda a densidade dele, e essa densidade ela costuma variar, ela não é fixa, porque ele é um processo, né, de produção. E esse processo que acontece lá nas torres de secagem, ele tem uma variação. Se tiver muito baixa e a embalagem for muito justa, o produto não vai caber. E agora, se a embalagem a densidade for muito alta, vai ficar um headspace muito grande. Isso causa um desconforto, uma estranheza para o consumidor quando ele abre, e além disso, ela corre o risco de colapsar. Um outro produto, gente, que acontece muito isso é o whey. Já viram aquelas embalagens, né, aquelas latonas de whey? Aquilo ali costuma colapsar muito. Então, o que eles fazem? Eles projetam um selo que permita essa troca de pressão atmosférica, essa calibragem da pressão atmosférica com microfuros, que não propiciam a contaminação do produto, mas que deixa acontecer essa troca. Então, você pode ter uma embalagem mais molinha que ela não vai colapsar. Para quem já viajou para regiões muito altas, aqui na América Latina, como o deserto do Atacama, né? Eu fui para lá em 2019, eu acho, e aí as embalagens elas ficam tipo de iogurte, ela fica tudo assim, porque ela é muito alto, né? Então ela tá, aquele ar que tá preso ali dentro, ele tá expandindo, ele tá quase estourando a embalagem. Então você precisa ter uma solda também ali adequada. A gente vê isso muito também em saquinhos de waffle, né, e batatas, né, chips. Então isso também acontece. E aí é um outro exemplo aqui que você precisa projetar o seu material de maneira adequada. Ai, desculpa, gente. O erro número 2 é projetar o tamanho da embalagem inadequadamente. Quando você projeta embalagens, principalmente for um flow pack, qual que é a embalagem flow pack? Essas embalagens de chocolate, de barrinha de cereal, de bombom. O novo, né? Bombom do. A nova embalagem de sonho de valsa, ela é um flow pack. Antes não era, mas agora ela é um flow pack. Então, aquele tipo de embalagem é um flow pack. De waffle tem também, né? O waffle tem embalagem de flow pack. Quando você projeta essa embalagem de uma maneira incorreta, ela provavelmente não vai rodar no equipamento. Então, aqui vai ser um problema de processo, tá? E não relacionado ao consumidor. Ela não vai rodar no equipamento. Vocês já viram que as embalagens têm uma tarjinha preta? Inclusive, eu vi uma fake news rodando essa semana de uma senhora mostrando uma embalagem de macarrão. Falando dessa tarjinha preta, mas é nada a ver, gente, é fake news. Essa tarjinha preta, ela é o guia da embaladora, né, da embalagem. Geralmente é uma embaladora que chama Flowpack mesmo. E aí ela lê aquilo, ela tem um leitor óptico, e toda vez que ela lê aquela tarja preta, ele faz um ciclo e corta. E se ele não tiver projetado adequadamente, ele não vai fechar e não vai embalar o seu produto. Inclusive, na nossa aula prática de desenvolvimento de embalagens, eu mostro bem como fazer uma planta de um produto assim, dessa forma. Então, você precisa fazer a planta adequadamente e testar no seu produto se isso vai dar certo.
tá? A gente pode pensar aqui também pote de cappuccino, pote de achocolatado, que a gente fala em relação à densidade. A gente falou ali no outro exemplo em relação a headspace, mas aí a gente pode também pensar no tamanho da embalagem. Essa embalagem, ela tem um tamanho adequado no uso. O tamanho do bocal, ele propicia um uso adequado para o seu consumidor. Então, isso tudo precisa estar muito na cabeça de quem está desenvolvendo o produto, tá? E agora nós vamos falar do nosso erro número 3. A gente falou um de ingrediente, um de embalagem, agora nós vamos falar um de processo. O erro número 3 é não validar o processo. Gente, e o que é validar o processo? É pegar o produto que você idealizou, que você pensou, que você desenvolveu e levar ele lá para o dia a dia dele, da onde ele vai ser produzido. Quem vai produzir, aonde vai ser produzido. Você precisa repetir o processo desenvolvido por você no ambiente que ele vai ser produzido no dia a dia, para você entender como esse produto se comporta, né? Em escalas maiores de produção, mudam muito o resultado final do produto, tá? Não é raro isso acontecer. Você fazer um produto no seu laboratório, desenvolver lá na sua cozinha, na sua casa, e aí quando vai lá para o cliente, na hora de rodar, não dá certo. Então você precisa validar isso, validar este processo na vida real dele, tá? Então, o exemplo número 1 aqui pra gente é não validar na linha de produção. Não é raro a gente desenvolver um bolo, por exemplo. E aí, quando vai rodar lá na linha de produção, o bolo fica embatumado, o bolo murcha. E por que isso acontece? Porque existe uma diferença de manipulação, existe uma diferença de forno. Tudo isso vai impactar de tempo de forno, de temperatura de forno. Tudo isso impacta, gente, no resultado final do produto. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você validou uma fórmula de bolo para reduzir as perdas por mofo, quando você vai produzir normalmente, você produz 20, 30 bolos de uma vez só. Você precisa garantir que os ingredientes adicionados sejam bem misturados no processo atual. Às vezes, gente, é necessária a troca da ordem de adição de ingredientes para resolver isso. Então, às vezes você adiciona lá o conservante no final, você precisa adicionar no começo, junto com outros itens, né? Tem uma estratégia muito interessante que é você misturar todos os itens que vem pouquinho, que é pouquinho na fórmula, que são pequenas quantidades, você mistura eles, coloca eles um pouco na farinha ali, né, dilui ele um pouco na farinha e depois você adiciona no bolo. Então, quando você rodar esse batalhado, você vai ter que validar os 20 bolos, ou os 30 bolos, que deu tudo certo, entendeu? Ou, às vezes, gente, você precisa fazer um ajuste de forno ali, você precisa fazer um ajuste de equipamento, falando aqui, né, do bolo murchar. Então, tudo isso precisa ser pensado por você e validado na linha de produção. Então, gente, por mais que a linha de produção seja uma pessoa fazendo, por mais que você desenvolveu lá na padaria já, você desenvolveu lá na cozinha do cara, bota para quem vai fazer, que é o nosso o nosso exemplo número 2 aqui, ó. Validar a mão de obra, validar quem vai fazer, porque, gente, cada pessoa faz as coisas de um jeito diferente. É normal isso acontecer, tá? Então, quantas vezes você validou ali uma embalagem, a quantidade, deu certo, o produto coube, tudo bonitinho. Quando vai ir para a linha de produção, o negócio não cabe, não dá certo, porque eles estão embalando numa velocidade maior. Então, eles não têm tempo de ficar ajeitando a embalagem igual você ficou. Ou até deu diferença no sabor do produto, porque a ordem de adição de ingredientes mudou, o cara faz de tal jeito, e você passou de tal, e ele falou que faz de tal. Então, assim, gente, tudo isso precisa ser validado. Por mais que você desenvolva ali na linha, na cozinha da pessoa, e aí você vai só trocar as suas mãos pelas mãos do operador, que vai fazer isso todo dia, do cozinheiro, do padeiro. Faça, valide, entreviste ele, pergunta para ele se ele teve dificuldade, se ele não teve, o que aconteceu, se deu tudo certo, o que ele achou. Então, isso tudo você precisa validar e faz parte do seu processo, você precisa documentar isso, né? Fazer um relatório de que você validou, que deu tudo certo, que a pessoa desenvolveu e ela achou que foi tudo bem.
Porque isso é um erro comum de acontecer. Já aconteceu comigo, desenvolvendo produto, e aí era uma geleia, e a gente identificava que quando estava rodando o operador X, dava certo. Quando estava rodando o operador Y, dava errado. Mas isso, a gente quebrou a cabeça há muito tempo até a gente conseguir chegar, né? Quando você faz a investigação, né, 5W2H, tem lá que a pessoa, isso entra, mas às vezes ali no nosso dia a dia a gente não consegue fazer, né, usar essas ferramentas de gestão. Então, quando a gente conseguiu mapear que poderia ser a pessoa, e aí que a gente foi ver e ele tinha uma dificuldade de trabalhar no processo porque tinha uma embalagem que era muito pesada e ele não conseguia mexer ali com aquela embalagem. Então, era uma limitação dele. E a gente não consultou ele na época que estava desenvolvendo. Então, isso é um problema. Valide com todo mundo que vai produzir o produto. É muito importante para a gente garantir o sucesso e a performance dele no dia a dia, tá? De produção assim, normal. Então é isso, nós falamos dos 3 erros hoje: um erro de embalagem, um erro de ingrediente, um erro de processo. Demos alguns exemplos aqui de erros que são super comuns, gente, mas que quando acontece dá muito BO, muito problema, são erros graves e sérios, tá? Então, amanhã nós teremos a nossa aula 2, tá? Da nossa semana da consultora de P&D. E na quinta-feira, que teremos a nossa próxima live, que vai ser uma live falando de oportunidades e área de atuação do P&D. Então, eu espero vocês amanhã e depois na quinta.